6h33, a gente começa o esporte hoje falando mais uma vez da morte precoce da ex-jogadora de vôlei Valesca, que se aposentou recentemente do Praia Clube, mas teve uma grande participação também pela seleção brasileira, foi campeã olímpica e pegou uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, ela que estava divulgando um novo livro, novas atividades, né, Felipe Melo? O que você tem a respeito? Exatamente, Sil, bom dia para todo mundo. Pedro, a ex-jogadora da seleção brasileira, estava em um processo de divulgação do seu novo trabalho, um livro, né? Valesca morreu ontem aos 43 anos, a causa da morte ainda não foi revelada. Valesca, campeã olímpica, né? Em 2008, também teve medalha nas Olimpíadas de 2000 em Atenas e acabou tendo a vida abreviada ontem. E ela deu, inclusive, uma entrevista para o Alexandre Oliveira, jornalista, recentemente. E o Alexandre Oliveira participou ontem do apito final com o Paulo do Vale e falou sobre esse último contato que ele teve, né? A última entrevista foi para o Alexandre Oliveira na quarta-feira e na quinta-feira ela faleceu. Vamos acompanhar. Hoje ela estava trabalhando digitalmente, tinha lançado um livro, né, para falar dessa passagem de jogadora para ex-atleta, chamado Outras Redes. E ela estava tocando um podcast que ela falava de mentes olímpicas, né, entrevistando campeões olímpicos, personagens olímpicos importantes do esporte nacional. E estava extremamente engajada com isso, fazendo palestras de saúde mental. Eu a entrevistei ontem à tarde, eu tenho um podcast, Ataque e Defesa, né, voltado para o voleibol. Ela foi entrevistada ontem, às 3 horas da tarde, tá? E a gente subiu essa entrevista no canal do YouTube hoje às 9 horas da noite. E meia hora depois, no máximo 1 hora depois, a gente ficou sabendo da notícia. Bom, tá aí então a entrevista que o Alexandre Oliveira deu ontem à noite e eu separei um trecho do podcast, né, de uma participação dele, um trechinho do que falou a Valesca na sua última entrevista antes de morrer. Eu sempre fui muito ligada ao processo. O processo para mim sempre foi muito importante. As pessoas acham, hoje até no podcast, as pessoas olham a medalha de ouro e falam, nossa, eu não vou pegar. Falo, gente, isso aí é só um símbolo de todo o processo que me levou. Então, quando eu subo no pódio em 2008 e pego a medalha, absolutamente, eu lembrei de tudo que eu fiz, que eu tive que percorrer, quantas vezes eu caí, quantas vezes eu levantei para alcançar aquilo. Bom, quem falou também sobre a morte da Valesca foi o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, que chegou a conhecer a Valesca, que é palmeirense, e ontem, após a partida contra o Grêmio, ele ficou sabendo da notícia e comentou o assunto. Infelizmente é nestes momentos, quando falamos da morte, que foi um caso que aconteceu, que nós pensamos realmente qual é a minha missão enquanto homem, qual é a minha missão enquanto pai, qual é a minha missão enquanto filho. E quando tu recebes essa notícia, tu questionas se vale a pena todo o sacrifício, toda a dedicação, estar longe da tua família. É duro. Bom, o Abel comentando sobre a Valesca, porque ela esteve também no Palmeiras nessa semana, no início da semana, conhecendo ali a estrutura do Palmeiras, palmeirense, e encontrou o Abel Ferreira. Tiraram fotos junto, então, nas redes sociais, ela, os jogadores. Lamentável. Exatamente. Luto agora... no vôlei hoje, então, hein, Felipe? Que notícia triste aí para quem não acompanhou ontem à noite, né, e recebeu todas as suas informações aqui, os nossos sentimentos aí, a família da jogadora Valesca. Inclusive, Pedro, hoje teve jogo da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, né? Brasil e Turquia. E o Brasil, muito abalado, perdeu da Turquia por 3-7-0. Nós acompanhamos aqui. As meninas estavam abaladas. Não tinha como, né? Clima, tava com a cabeça em outro lugar aí. Não teve outra maneira mesmo. A gente sabe como é que funciona quando morre alguém próximo assim, né? Não tem jeito mesmo. Felipe Melo, as outras notícias do esporte aí para encerrar sua participação aqui. Vamos lá, ontem teve Campeonato Brasileiro. Ontem o Vasco da Gama atropelou o Coritiba 5-1, grande vitória do Vasco na sua recuperação ali para tentar sair da zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense derrotou o Internacional por 2-1. O Palmeiras perdeu do Grêmio por 1-0. Hoje a gente tem às 8 da noite Corinthians e Botafogo.
pelo Campeonato Brasileiro. O líder Botafogo pode ampliar a vantagem se vencer o Corinthians, ampliando a vantagem para 10 pontos sobre o vice-líder Palmeiras. Obrigado, Felipe. Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. 6h38, Gustavo Soler. Entre os 4 semifinalistas desta temporada da Copa Libertadores da América, o Fluminense é o único que ainda não sentiu o gosto da glória eterna. Mas o tricolor das Laranjeiras vive o sonho de, em 2023, conquistar pela primeira vez a América e deposita todas as expectativas em Germancano, o atual artilheiro da Libertadores. Germancano tirou, bateu! Tudo certo por aqui, obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrer.